Shalom, Lehaim. Parashat Shavua, Parashat Kiteseh. Kiteseh lemilchama al oyevecha veshavita shivio. Quando você sair para a guerra contra o teu inimigo e você conquistar deles, né, trazer pessoas prisioneiras. Então, um pouco mais adiante, a Torá fala sobre o caso de uma Yefat Toar, uma mulher bonita, uma mulher de feições bonitas, que o soldado achou tão linda que resolveu trazer para a sua casa. O interessante nisso é porque o que viu a Torá de permitir algo assim. Então, nós temos que saber analisar bem os fatos, porque não é tão simples. Nós não somos permitidos de nos relacionarmos com uma mulher que não seja uma israelita e que não seja por Kiddushin. Quer dizer, não tem Kiddushin com uma goiá. E aí está falando que você traz para dentro da sua casa, mas já teve relacionamento. Tanto que o caso que nós precisamos lembrar de Amnon e Tamar, a questão ali que dizem para ele, se você pedisse ao rei, o rei te daria. Como daria? É irmã dele, ele não poderia se casar com ela. Mas a questão é que ela era filha de uma Yefat Toar, uma mulher que foi trazida na guerra. Ela não era... ela foi engravidada ainda com a situação de uma mulher que ainda não havia passado pelo processo de conversão. Ou seja, ele se relacionou com ela antes mesmo da conversão. E também ela teve esse parto ainda antes da própria conversão, tanto que a filha dela teve que passar por conversão. E nesse caso, a Torá desconsidera os laços fraternais entre Amnon e Tamar. Não seria irmã dele. Então, nesse caso, realmente o rei David não proibiria o casamento. Mas a maldade que havia com no coração de Amnon, o egoísmo, aquele amor que, porque a avó diz, Ahavá sheteluyá badavar, um amor que depende de algo, que a pessoa está inclinado a seus próprios prazeres e não realmente aquele amor que é a expressão da bondade para satisfazer a outra pessoa. Então, nesse caso aqui, nós precisamos então entender o que acontece, porque a Torá permitiu que fosse tomada uma mulher numa situação dessas. Bom, primeiro, nós temos que entender uma coisa. Quem já esteve em serviço militar vai entender bem o que eu quero dizer. Acontece que a Torá, acima de tudo, ela é uma psicóloga, ela cuida de nós. E eu me lembro quando eu estava no exército em Israel, lá no meio do deserto, lá no Negev, longe de ver qualquer ente feminino. Você só via homens e poeira do deserto, pedras e um pouquinho de espinhos. A primeira moça que apareceu no acampamento, que era uma Mashakit Tash, uma moça que cuida das dificuldades de soldados que vivem sozinhos na terra de Israel, que não tem os pais no país, que era meu caso, aliás. Então, ela vai para saber o que pode fazer, o que aquela pessoa está precisando, o que pode ajudar, o que o Estado pode ajudar, a assistência que aquela pessoa precisa. E no caso, ela se dirigiu a mim, porque eu era o Hayal Boded, eu não tinha família em Israel. Quer dizer, tenho parentes em Israel, mas de várias gerações, bastante.
Pois bem, quando nós vimos aquela moça, todos os soldados arregalaram os olhos, porque como se nunca tivessem visto uma coisa tão bonita. E não é ela tão bonita. A questão é que faz falta para a pessoa do sexo masculino, pelo menos ver, contemplar o feminino. Não precisa nem ser a questão de sexual, de relacionamento. Não é isso. É uma necessidade que a pessoa tem de pelo menos ver, conviver, ter uma presença feminina. O masculino tem isto e, logicamente, eu creio que também o feminino deve ter isto. Então, a Torá, vendo a situação de uma pessoa que vai para a guerra e por algum tempo não vê mulher nenhuma, a primeira mulher que ele vê, ela pode estar descabelada, ela pode ser a coisa mais feia do mundo, que ele vai achar linda e até desejar. Então, o Rebbe Moshe Ben Maimon fala sobre isso no Moreh Nevuchim, na terceira parte, no trecho 41. Lo dibirá a Torá, ela kenegan hayeser. A Torá não falou a não ser acerca da tendência, a tendência masculina, ou a necessidade. E ועם זאת כללה מצווה זו מן המידות הנעלות אשר ראוי שיתנהנו בהן החסידים מה שעירה עליו. E com isto, esse mandamento foi incluído nas grandes virtudes que é o apropriado que as pessoas tenham isso entre os Hasidim. Algo que eu vou chamar a atenção sobre isso. E é que apesar de que o Yetzer, aquela tendência para as questões sexuais, se tornam fortes e acabam vencendo essa pessoa, e não consegue ele se controlar, não consegue suster isto, então ele é obrigado a tê-la num lugar modesto. E é proibido que ele faça com que ela seja se sinta no meio da guerra sufocada, assim, psicologicamente falando. E é proibido que ele venha ter relacionamento com ela uma segunda vez, até que ela possa descansar da sua situação de luto e também a sua preocupação passe, porque não se pode tirar uma mulher, seja judia ou não, do seu estado de luto e do seu choro, do seu pranto, da sua tristeza, porque é preciso respeitar. Que ha'avelim נחת בחייתן ועוללות עגלם עד כלות כוחותיהן הגופניים. Porque os enlutados, o choro deles traz uma certa paz e o despertar do seu luto até causar uma perda de forças físicas, de tanto sofrimento daquilo que aconteceu para a sua mente, para a sua alma. E por isso a Torá teve essa situação de permitir, por um lado, entender o jovem, entender o rapaz, o soldado, e por outro lado também ir em defesa da mulher, não permitir um segundo relacionamento, e nesse caso ele teria que levá-la para casa. E aí a Torá ordena: você vai levar para sua casa, você vai deixar um período na sua casa, deixar as unhas crescerem, vai raspar a cabeça dela, você vai deixá-la num estado que parece um monstrinho. Por quê? Porque se o teu amor for verdadeiro, você vai considerar do mesmo jeito e vai, então, poder fazer uma conversão e casar-se com ela.
Mas, se não for o caso, na hora que você ver o quanto ela é feia, já que você voltou e viu outras mulheres, e agora você vê que ela está naquela situação careca, unhas crescidas, aí vamos ver o que realmente você pensa, o que realmente você acha. Vamos ver se realmente você desenvolveu um amor verdadeiro ou não. E se você não desenvolveu esse amor verdadeiro, você deve enviá-la livre. Ela não pode ficar como escrava. E, logicamente, ela não pode sair com as mãos abanando. Você tem que cuidar dela. Tem que sair de uma forma honrosa, respeitosa. E, geralmente, o que acontecia era realmente aquilo que nós sabemos, que os judeus são um povo que suas características é ter piedade, pena e, sobretudo, amarem uns aos outros. Nós somos um povo muito unidos pelo Hashem, tanto que um direitista que vê um esquerdista sendo atacado por um inimigo do povo judeu, sempre haverá aquela defesa. Ele compra a luta, compra a briga. Uma coisa que nós não vemos no resto do mundo. A mesma coisa aconteceu na França, aliás. Um judeu ortodoxo entrou no trem, entrou um israelense daqueles do kibbutz, que não se dão bem, eles não gostam do pessoal praticante. Entrou um ortodoxo, eu acho que Rabadnik, talvez, e ele já nem conversou com ele. Por quê? Só porque é ortodoxo, ele não queria saber. Mas na hora que algumas pessoas antissemitas no vagão atacaram um rapazinho religioso, o kibbutznik Esgolani partiu para cima deles, deixou todo mundo no chão. Judeus são assim. Então, no caso, isso se estende até mesmo ao caso de uma mulher que foi trazida no meio da guerra. Minha expressão de carinho por todos é o mesmo, como sempre. Desejo a todos Shabbat Shalom, Umevorach, para todo o povo de Israel.